Olá, meninos e meninas dos oitavos anos. Boa tarde. Estamos aqui com o segundo vídeo no tempo de isolamento social. Espero que todos vocês estejam fazendo as tarefas que estão sendo demandadas, que vocês tenham passado lá no colégio e pego suas tarefas. Tenho uma novidade para vocês hoje. Olha só, quem tiver um e-mail, entre lá no meu WhatsApp, no particular, e me manda o seu e-mail, que daí eu mando as tarefas diretamente no seu e-mail. Você nem precisa ir lá na escola. Você não precisa ir na escola, tá? Porque daí eu mando direto, tá bom? E você depois pode me retornar as suas tarefas também pelo e-mail. Ó, que nem uma tarefinha que eu recebi de uma aluninha aqui do sexto ano. Ela recebeu as matérias em casa, as aulas em casa, os textos, me fez as tarefas e me mandou aqui, ó, lindinha, bonitinha, 6 tarefas ela me fez. Vocês estão em casa para isso, né? Então, vamos lá, vamos se ligar. Todo mundo ajudando a mãe em casa, tirando a louça do café da manhã, ajudando a lavar a louça depois do almoço, ajudando a preparar a janta, limpando o seu quarto, arrumando sua cama. É isso aí. Vamos ficar em casa, vamos ficar ajudando a mãe. Beleza? Bom, nesta quinta aula hoje, quintos exercícios, tem que virar ao contrário, né? É porque, ó, pra mim tá de boa, mas se eu colocar assim, fica de ponta cabeça. Então tem que virar. Essa é o quinto exercício dos tempos de isolamento. Nesse quinto exercício aqui, coisinha simples hoje. Eu já passei aqueles textos de complementação para vocês, né? Então hoje a gente vai recapitular, revisando, como se fosse lá a aula 4, 5 e 6. Com 3 temas assim, ó. O que é história, pré-história e a divisão da história e o conhecimento histórico. Beleza? Desses textos aí, o único texto que não está escrito aí no caderno de vocês é o conhecimento histórico. Tá anexo a isso. Vocês vão fazer isso como tarefa nessa semana. Beleza? Então assim, eu resolvi, como eu já tenho os textos, eu resolvi só fazer algumas perguntas para vocês dos 3 textos. O que é a história, a pré-história, a divisão da história e o conhecimento histórico. Só dando uma revisada bem trivial assim, todo mundo está estudando história, já sabe, né? Mas teve um período em que a gente, para compreender a magnitude da história, estudar tudo junto, então ficava muito difícil. Então os historiadores resolveram fazer uma divisão delas. Então, primeiramente, a história está dividida em história e pré-história. Pré-história. O que é pré-história? Pré, está dizendo, veio antes. Você, quando começou a estudar, antes você fez o prézinho, não fez? Todo mundo aí fez prézinho. Então, pré, você estudou antes do estudo. Pré, foi primeiro, veio primeiro. Então, como é que os historiadores, para dividir isso, como é que ficou convencionado? Ficou convencionado da seguinte maneira: a partir do momento que o homem passa a existir, a partir do momento que o homem passa a ter raciocínio, passa a ter inteligência, a partir do momento que ele deixa de ficar igual a todos os animais, a partir do momento que ele passa a ter inteligência, esse momento é pré-história. Porque ele não sabe falar direito, ele não sabe escrever, ele não sabe nada. Mas ele vive. Então ele começa a deixar gravuras nas pedras, nas cavernas onde ele andava. Isso, aqueles desenhos lá, que aqueles desenhos foram chamados de pintura rupestre, aonde ele deixa as coisas lá. Normalmente eles desenhavam o cara caçando, né? No momento, talvez estivesse passando uma chuva, ali ele estava naquela caverna, ele começava a fazer aqueles desenhos lá, né? Então, mas aí chegou um momento que ele desenvolveu
a escrita. Mas isso aconteceu 4.000 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, não foi isso? Então, o que os historiadores fizeram? Desde o momento em que o homem se desenvolve enquanto razão, enquanto racional, e que mais que ele não sabe ler nem escrever, até o momento que ele inventou a escrita, isso foi convencionado a chamar de pré-história. A partir do momento que ele inventou a escrita, para cá, isso foi há 4.000 anos antes de Cristo, resolveu chamar história. Tá? Lá no texto da pré-história está explicadinho isso. Só estou dando uma revisãozinha assim. Então, a partir do ano 4.000 a.C. para cá, isso é história. E essa história está dividida em 4 partes. Novamente, para conseguir estudar o todo da história por partes. Aí nós temos os 4 períodos da história. Quais são os 4? Ó, vou mostrar o texto para vocês, que vocês já escreveram isso no caderno, né? Vocês já escreveram isso no caderno. Ó, ao contrário, né? Bom, se vocês não escreveram ainda, é que nem eu já disse, da outra aula, vai lá no meu blog que tá lá. Então, depois que foi inventado a escrita para cá, nós temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Isso, como é revisão, você já sabe. Beleza? Então, vamos fazer uns pequenos exercícios sobre isso. O texto que vocês não têm ainda é do conhecimento histórico. O conhecimento histórico vai se desenvolver a partir do momento em que, como é que o homem vai, como é que vai acontecer esse conhecimento histórico? Esse conhecimento histórico ele vai acontecendo a partir das ações desse homem. O conhecimento histórico é registrado pelo historiador que interpreta os fatos históricos ou as experiências humanas com a ajuda dos registros, dos vestígios, das fontes, aquelas coisas que a gente já trabalhou lá nas aulas, né? E aí resolveu se convencionar que tem eventos que é de curta duração, tem eventos que é de média duração e tem eventos que é de longa duração. Não tem evento que é assim? Exemplinho bem rapidinho. Uma partida de futebol. Uma partida de futebol, ela dura quanto? 2 tempos de 45 minutos. Quer dizer, tem começo, meio e fim. Começa e termina. Esse é um evento curto do conhecimento humano. Você entra, começa a partida, você não sabe quando ela vai terminar. Mas você sabe que em 90 minutos ela termina. Certo? Esse é uma duração curta. Tem a duração média. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de duração média, que é o quê? Essa pandemia. Essa pandemia começou, nós paramos dia 20 de março, né? Já estamos a 60, hoje é dia 27, já estamos a 67 dias, né? Olha, 67 dias é um tempo, a duração. Ela vai acabar, porque, claro, nós cremos, todos acreditamos que ela vai acabar. Só que a gente não sabe ainda. Então ela vai ser uma duração média. Quando vai chegar um tempo aí para frente, que a gente vai estudar e falar assim, a pandemia, o coronavírus, que outros chamaram de um monte de coisa aí, né? Essa atrapalhada que tá aí no governo aí para cima, chamaram um monte de coisa. Ele nasceu na China, né? Mas o coronavírus viveu, foi lá do século, lá no ano 2020, durou vamos dizer assim, no Brasil. Viveu aqui de fevereiro até agosto, não sei como viver, né? Tomara que acabe antes, mas é um período médio.
E tem outros períodos que são período longo, que são eventos maiores que duram com mais tempo. Isso tudo chamado vai dar o conhecimento histórico. Beleza? Por isso que eu pedi para vocês fazerem esse texto. Beleza? Mas, nessa aula 5, então, vocês vão fazer esses 3 exercícios. O que é história? São 5 questõezinhas que eu coloquei ali. A pré-história e a divisão da história também, são mais 5 exercíciozinhos. E o conhecimento histórico são 3 exercícios. Beleza? Então, bonitinho para fazer, rapidinho, é para semana e vamos que vamos, façam os exercícios. Outra coisa, eu já falei lá no começo, né? Se você tiver um e-mail, você me manda esse e-mail, que daí eu mando a matéria para vocês e vocês não precisam ir na escola para não causar aglomeração lá na escola. A gente não tem que fazer um afastamento social? Então façam, não precisa ir na escola toda hora. Me manda um e-mail que eu mando pelo e-mail e direto aí para vocês, depois vocês fazem. Agora tem o seguinte também, mais uma informação. Entre aqui embaixo, escrevam nome, número e turma. Lembra quando eu vou fazer as tarefas lá para vocês duas folhas em branco? Escrevam nome, número e turma aqui mesmo, no YouTube ou no Facebook. Escrevam ali e diga assim, somente isso. Professor, eu vi os vídeos e fiz as tarefas. Pronto. Se não tiver como me mandar por e-mail, tudo bem, você só diz isso. Professor, vi os vídeos e fiz as tarefas. Que quando nós nos encontrarmos, você me apresenta e aí tudo bem. De boa? Não mintam para mim. Se você viu os vídeos e fez a tarefa, só precisa escrever isso aqui embaixo. Tem que escrever porque eu tenho que lançar essas notas para vocês. Beleza? Então, façam isso agora. Valeu? Fiquem em casa. Vamos nos ajudar? Vamos, eu estou aqui para ajudar vocês. Vamos nessa. Beleza.